Nesta aula abordaremos o tema de trabalho com o S-Spline e suas possibilidades. O S-Spline é uma ferramenta de curva muito importante quando queremos criar geometrias de superfícies. Ele possibilita grandes variações e muita liberdade para desenharmos uma geometria. Quando estamos trabalhando com curvas, e principalmente com o S-Spline, é muito importante nós utilizarmos algumas ferramentas para poder controlar a continuidade tanto do S-Spline em si, quanto do resultado da superfície que ele vai gerar. E para nós termos acesso a essas ferramentas que nós utilizamos para controlar a continuidade, nós podemos vir aqui ao menu Ferramentas e logo após em Ferramentas de S-Spline. E vejam que aqui tem várias ferramentas. Basta eu selecionar o S-Spline para que essas ferramentas fiquem ativas. Vejam só. Uma forma ainda mais fácil, sem precisar usar o menu, é ativando a barra de ferramentas do S-Spline. Para isso, basta a gente vir aqui até esta barra superior, como vocês podem ver, clicar com o botão direito e navegar até aqui abaixo em Ferramentas de S-Spline, que vocês podem ver bem aqui. Vejam só. Ao passo que eu clico, ela já aparece aqui para mim na tela e eu posso posicioná-la aí onde eu quiser. Por exemplo, vou posicioná-la aqui, na lateral do SolidWorks. E selecionando o S-Spline, todas elas ficam ativas aí com vários recursos para eu estar trabalhando com este S-Spline em relação à sua continuidade. O S-Spline ele é muito usado para criar geometrias mais complexas e também superfícies mais elaboradas. E existem muitos meios para se trabalhar com o S-Spline. Agora eu vou criar um S-Spline aqui no plano frontal para que a gente possa conhecer alguns desses meios. Então veja que eu estou traçando aí um simples S-Spline e notem que algumas peculiaridades aqui no nosso S-Spline. Ao passo que eu clico nele, vejam só, as características principais. Claro, obviamente eu tenho um início e um fim, e eu tenho também aqui alguns pontos. Veja que eu tenho aqui um ponto, aqui um outro ponto, notem só, e vocês podem ver aqui também algumas setas, ou algo semelhante a uma seta, que nós podemos chamar de alças do S-Spline. Tanto nos pontos como nas setas, nós podemos fazer ajustes nesses S-Splines. Eu posso, por exemplo, mover os pontos no S-Spline para trabalhar aí com a tangência desse S-Spline, também com o posicionamento dele no espaço. Eu posso trabalhar aqui nas alças, redimensionando elas, redefinindo elas, causando aí toda essa flexão que vocês estão vendo no S-Spline. Posso também trabalhar desta outra forma, alongando essas alças e trabalhando com o S-Spline aí da melhor maneira possível. Vejam só então que são bastante as possibilidades que podemos utilizar para trabalhar com o S-Spline e dessa forma obter um bom resultado nas nossas continuidades de superfícies e de curvas. Eu acabei de dizer a vocês que é possível trabalhar com as alças e com os pontos do S-Spline. E uma das formas de trabalho é dimensionando tanto as alças quanto os pontos no S-Spline. Vejam só, eu tenho aqui então um S-Spline com um ponto aqui e um ponto aqui. E se eu clicar nele, eu tenho as alças, como nós já sabemos. Eu vou agora aqui na ferramenta de dimensão inteligente, vou selecioná-la, vou clicar aqui sobre a S-Spline e vou, por exemplo, adicionar cotas a essa alça, clicando em qualquer local da alça. Então eu vou clicar, por exemplo, aqui na ponta da seta, vejam que ele me dá uma cota e eu posso, por exemplo, fazer ajustes neste S-Spline. Vejam só, vou editar a cota novamente, vou colocar aqui a dimensão de 100. Veja que ele vai mudando ao passo que eu vou adicionando uma dimensão diferente. Eu ainda posso dimensionar este S-Spline por meio dos pontos. Então eu vou clicar aqui no ponto agora, não na alça, mas no ponto. Por exemplo, neste ponto e neste outro ponto. E vou definir aqui uma dimensão de 45. E veja aí que ele vai se ajustando. Vou aumentar agora para 60. Observem só o resultado que nós vamos tendo. Esse tipo de dimensionamento pode auxiliar muito quando nós queremos ajustar o S-Spline de uma forma mais precisa, para que consigamos criar uma geometria também com mais precisão.
O S-Spline é uma das ferramentas de curva mais importantes quando nós vamos criar geometrias de superfícies, principalmente as geometrias mais complexas. E vocês aprenderam nesta aula como utilizá-lo, assim como acionar a barra de ferramentas que possibilita um melhor trabalho com o S-Spline e também a dimensionar esse S-Spline para conseguir mais precisão nas superfícies.